Enquanto a história do bom samaritano é uma parábola, a do mau samaritano é uma história mesmo. Você não conhece a história do mau samaritano? Do péssimo samaritano? Então vem comigo que eu vou contar. Olá, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, basta que você se inscreva, ative as notificações, deixe o seu comentário, o seu like. Aqui a gente agradece muito quando você faz isso. Você se torna um pouco propriedade aqui desse canal, esse canal se torna um pouco propriedade sua, e a gente tem essa amálgama de transcendência e imanência que... Tá, me empolguei, ok, beleza. Mas deixa um like só pela minha empolgação. Tá? Deixa um like só pela minha empolgação, que a gente vai brincando e vai falando sério aqui e você vai se divertindo, a gente vai aprendendo junto. Muito bem. Se você gosta desse canal, está acompanhando a gente faz tempo, eu peço a gentileza de quem sabe você considerar a hipótese de apoiar esse canal também, tornando-se um membro do canal, no clube de membros, ou quem sabe deixando um valeu aqui embaixo. Tem esse negócio agora, né? Valeu. Que negócio curioso que temos aqui no YouTube também. Mas hoje a gente continua a nossa leitura cotidiana, diária da Bíblia 365, ela que sugere textos para que a gente leia todos os dias e seguindo essas sugestões para que a gente leia a Bíblia inteira em um ano. Hoje a gente lê primeiro livro de Reis, no capítulo 16, a gente vai ler os versículos 29 até 33. Tá bom? Primeiro Reis 16, 29 a 33. Acabe, filho de Onri, começou a reinar em Israel no 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá. Então, rei de Judá lá, Asa, Reino do Sul. Então a gente está aqui com o reino dividido, né? Reino do Sul, Reino de Judá, Reino do Norte, Reino de Israel. A gente já tratou aqui nos nossos estudos devocionais dessa divisão do reino. Então você já sabe. Se não sabe, assiste os vídeos passados que você vai aprender bonitinho, tá? Então, o reino de Asa, em Judá, no sul, ele foi um reino próspero, durou muitos anos, e Asa foi um rei bem obediente a Deus, um rei exemplar, um rei dos bons. E enquanto Asa reinou muito tempo em Judá, Israel teve uma sucessão de reis horrorosos, gente muito ruim. Começou muito mal com Jeroboão, e a coisa vai piorando cada vez mais. Um depois do outro, sempre pior, e vão tendo reinados curtos, porque tem conspirações lá dentro, tomam decisões militares equivocadas, os caras morrem cedo, e enquanto Asa está lá reinando em Judá, vai trocando o rei em Israel. Até chegar Acabe, e vai sendo um rei pior que outro. Onri já era pior que todos os outros que tinham antecedido eles. Acabe, filho de Onri, reinou em Samaria 22 anos. Então, enquanto Asa estava reinando em Judá, no 38º ano do reinado de Asa, Acabe começa a reinar em Israel. E ele reina em Samaria por 22 anos. Samaria acaba se tornando a capital do Reino do Norte por causa de Onri, pai de Acabe. E é ali que Acabe nasce. E então nós vemos surgir o mau samaritano. Um rei que reina em Samaria durante 22 anos e 22 anos de reinado cruel. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, pior do que todos os reis antes dele. Então, um era pior que o outro, que era pior que o outro, que era pior que o outro. Onri era pior do que todos os anteriores e Acabe é pior, inclusive, que seu pai. E como se não bastasse seguir o exemplo pecaminoso de Jeroboão, casou-se com famosíssima Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e começou a se prostrar diante de Baal e adorá-lo. Primeiro,
Acabe construiu um templo e um altar para Baal em Samaria. Depois levantou um poste para a deusa Azerá. Fez mais coisas para provocar a ira do Senhor, Deus de Israel, que todos os reis de Israel antes dele. E claro, se tornou o principal antagonista de um dos maiores heróis do Antigo Testamento. Claro, um pecador de vida ambígua, como todos os personagens do Antigo Testamento, mas um dos grandes heróis do Antigo Testamento, Elias. Um antagonista de Elias, surge aqui o nosso personagem, o péssimo samaritano. E muito da imagem ruim que se tem dos samaritanos no primeiro século, durante o ministério de Jesus, se dá em virtude dessa origem de Samaria, a partir de Onri, mas principalmente com o reinado de Acabe, que se opõe àquele que é um profeta que é uma espécie de precursor da expectativa messiânica. Então, você tem ali no primeiro século, no tempo de Jesus, uma ênfase muito forte em esperar o tal do Messias. Essa expectativa tem raízes muito fortes em Elias. Quem é o principal antagonista de Elias? Acabe e sua esposa Jezabel. O que eles são? Eles são os reis que governam e têm seu trono em Samaria. E o que você encontra em Samaria? Um templo a Baal e um poste ídolo a deusa Azerá, que é muito pior do que a idolatria que os seus antepassados se submeteram. Se é que existem níveis de idolatria, aqui a gente encontra o que talvez fossem esses níveis. Por quê? Porque Jeroboão, ao dividir o reino, vamos nos rebelar contra Judá, contra Roboão, esse filho de Salomão aí, que está prometendo ser mais cruel do que foi seu pai, então a gente se rebela e a gente vai para o norte. O povo começa a reclamar, porque a gente está aqui no norte, mas a gente tem que adorar lá no sul, em Jerusalém. Jeroboão o que faz? Estabelece 2 lugares de adoração com 2 ídolos para o pessoal adorar. Estão aqui os deuses que tiraram vocês do Egito. Então já não é mais Yahweh, mas esses ídolos aqui que tiraram vocês do Egito. Mas a representação que Jeroboão tenta constituir ali, idólatra, pecaminosa, quebrando o 2º mandamento, é uma representação em forma de imagem do que seriam os deuses de Israel. Tá? Então é o seguinte, olha, a gente não trocou de Deus. A gente só está representando esse Deus ou esses deuses aqui, mas do nosso povo, por meio de um bezerro de ouro e tudo mais. Tá? Então, é péssimo, é horrível. Acabe vai fazer pior. Porque Acabe vai se submeter a uma divindade estrangeira e vai pegar essa divindade estrangeira e trazer o culto dela para dentro de Israel. E nisso consiste uma das coisas que fazem com que Acabe seja percebido pelo texto, pelo autor de 1 Reis, como um rei pior do que todos os seus antecessores. Uau! Eis a história do mau samaritano, que cometerá muitas outras maldades ao longo dos capítulos do 1º livro de Reis. O que nos leva a algumas liçõezinhas práticas. Não espere que o filho reproduza sempre os maus exemplos do pai, embora isso seja comum. Então nós temos aí Acabe reproduzindo o péssimo exemplo de Onri, seu pai, sendo pior ainda do que foi Jeroboão. Entretanto, isso não é motivo para imaginar que todo samaritano será um mau samaritano. Por isso Jesus, entre outros motivos, mas por isso Jesus conta uma parábola de um bom samaritano. Então, a primeira liçãozinha que a gente pode tirar dessa história é:
o fato de Samaria ter uma origem maldita, digamos assim, não significa que Samaria seja eternamente maldita. Segunda coisa, o fato de Samaria ter uma origem maldita também não significa que exista uma força espiritual territorial em torno de Samaria. É possível um homem bom vir de lá. Quando Jesus prega em Samaria, esse lugar horroroso, governado por gente terrível como foi Acabe lá na sua origem, quando Jesus chega a Samaria, ele prega o evangelho à mulher samaritana e ela faz o evangelho conhecido ali em Samaria e as pessoas recebem o evangelho. Jesus não vai lá quebrar maldição, Jesus não vai lá expulsar demônio territorial. Não. Ele prega o evangelho. Terceira lição importante que a gente tira disso daqui é o seguinte: no meio de algo terrível surgem coisas incríveis. E eu não estou falando só do bom samaritano aqui, não. Eu estou falando do próprio Elias. É muito fácil a gente chegar e botar na conta dos samaritanos tudo o que aconteceu de ruim. Mas Elias, que é o grande herói, onde que ele está? Lá em Israel, sendo fiel. E então, quando tudo parece muito ruim e pervertido, talvez seja ali que um bom imitador de Jesus e um bom discípulo deva estar. Gostou? Gostou? Esteja no meio do caos, sendo um mensageiro da paz. Esteja no meio do caos, sendo um mensageiro do amor. Esteja no meio da guerra, sendo um pacificador. Esteja entre os pecadores, sendo um profeta. Se você gosta dos estudos que a gente faz por aqui, considere a hipótese de adquirir a sua Bíblia 365 e acompanhar diariamente. Opa, vem pra cá, foca. Agora focou. E acompanhar diariamente os estudos que a gente faz. Além disso, se você quiser preparar estudos como esse, eu indico o meu próprio curso, Como Preparar um Estudo Bíblico, que está também aqui na descrição. Você pode fazer os seus próprios estudos. Esse era o meu recado para hoje, eu vou ficando por aqui. Até a próxima.